Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Ciências Médicas, parte 3, Homeopatia, Hahnemann, Mesmer, o Braquet de Mesmer, Barão de Putet, Kardec e o magnetismo, outros pesquisadores do magnetismo, magnetismo versus espiritismo. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo de número 18. Nos estudos anteriores, o 16 e o 17, nós estávamos falando sobre a medicina, a implantação da medicina aqui no mundo físico. Falamos de grandes espíritos que reencarnaram aqui para trazer para nós os seus conhecimentos, os seus avanços, pegando, às vezes, já coisas que foram ditas, né, no passado e aprimorando as informações. Então, foram estudos muito bons, que nós pudemos ter uma ideia, um pouquinho da história da medicina e como que ela chegou até nós, ou seja, as ciências médicas como um todo. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a ciência médica, agora falando sobre a medicina holística, ou seja, o que muitos chamam de medicina alternativa, como a pessoa quiser denominar. Nós vamos estudar Hahnemann, vamos estudar Mesmer e outros que contribuíram com esses conhecimentos que trouxeram e muito com a garra com a qual, né, eles trabalharam aqui, trazendo essas informações para nós. Né? Então, nós vamos agradecer muito a Jesus por mais essa oportunidade do estudo, por mais essa possibilidade de buscarmos esses conhecimentos que estão esparsos aí na história da humanidade, tentando reuni-los dentro de um contexto em que a gente possa analisar o fato ocorrido à luz da doutrina espírita. Tudo no mundo seguiu um roteiro, esse roteiro desemboca no século XIX, com grandes descobertas em várias áreas do conhecimento, né? Grandes pesquisadores da filosofia, e a chegada do espiritismo, que vem trazer para nós a fé raciocinada, porque ele está pautado em bases das leis de Deus. Então, o espiritismo jamais deixará de existir, porque para ele deixar de existir, as leis divinas terão que ser mudadas. E isso não vai acontecer. Deus, né, não vai fazer isso. Então, Jesus vai sempre nos conduzir a partir dessas leis divinas e vai nos orientar o tempo todo que estivermos aqui no plano físico ou em outro plano que, por acaso, ele venha a governar em outros planetas, a gente não sabe, mas estaremos sempre pautados pelas leis divinas. Então, por isso, o espiritismo nunca vai ser ultrapassado, porque ele vai avançando à medida que a humanidade vai avançando, à medida que os conhecimentos vão chegando. A base ele tem, que é a base da lei de Deus. E aí nós vamos crescer em cima disso. Então, o nosso estudo de hoje é um pouco relacionado a essa proposta espiritualizante da medicina. Vamos juntos nele? Que Jesus, nosso mestre, nos abençoe, que os mentores espirituais estejam aqui conosco, aqueles que podem nos ajudar em nome do bem, em nome dos avanços da espiritualidade de cada um de nós. Né? Então, a gente vai trabalhar com esses slides que nós montamos aqui para o entendimento do nosso estudo. Vamos lá. Espiritismo, um olhar. Estudo 18, Ciências Médicas 3. A medicina também se faz através dos fluidos. Estudá-los convenientemente, sem preconceitos, é marca de sabedoria e amor que tanto se estuda no Espiritismo. Então, tudo que nós vamos estudar aqui hoje não pode ter preconceito. Porque se tiver, nós vamos ficar sem entender. Vamos fazer uma colocação. E depois de feita essa colocação,
aí você analisa se valeu a pena, se não, mas aguarde, ouça com atenção o que nós trouxemos para este estudo. Vamos lá. Homeopatia, uma palavra conhecida de muitos, que existe há muito tempo, né? E a gente vai dar uma olhadinha nelas, nesse assunto. Né? A homeopatia, nos dias de hoje, a homeopatia é bastante conhecida na maior parte do mundo. Ainda não muito entendida, mas em vários países, ela é considerada como uma especialidade médica. Sua existência é cheia de oscilações quanto à extensão do exercício, da sua prática e como terapia de ajuda para a sociedade. Então, está presente na sociedade. Hahnemann, que é o seu criador, ele explicou, colocou várias vezes por que ele trabalhava naquele tipo de procedimento, né? Para criar os medicamentos homeopáticos. Então, a história da homeopatia tem início em 1790, século XVIII, na Alemanha, avançando rapidamente por toda a Europa. O cenário médico que se apresentava no século XVIII foi determinante no processo de gestação e apresentação das ideias de Hahnemann, conforme nos diz a pesquisadora Elizabeth Pinto Valente de Souza, no livro Em Torno de Rivaio. Esse livro é interessante, né, ter esse livro Em Torno de Rivaio, tá? Da editora La Chatre, daqui do Brasil, uma editora espírita. Então, observe, né? Então, começa em 1790, com o Hahnemann. E a coisa vai crescendo. Por quê? Porque a proposta de Hahnemann é de você chegar à pureza das substâncias. Então, você vai combater o mal pelo próprio mal. Então, isso aí o pessoal não conseguia entender muito o que significava. Então, eu vou botar uma coisa que é o meu mal que está me acometendo, eu vou colocar uma dose desse mal, numa proporção lá tal, que vai combater o mal, ou seja, semelhante por semelhante, idem por idem. Então, essa é a proposta da homeopatia. É a proposta da homeopatia. Hahnemann aí está, né? Cristiano Frederic Samuel Hahnemann, ele nasceu no dia 11 de abril de 1755, na cidade de Meissen, e desencarnou em abril de 1843, aos 88 anos de idade. Ainda bem que ele viveu tanto, né? Que ele pôde aproveitar a encarnação para deixar para nós conhecimentos extraordinários aí no campo dessa medicina homeopática. É muito bom. Eu digo para vocês que nós ainda estamos no limiar desses estudos relacionados a práticas médicas. Há muito o que aprender, há muito o que realizar, há muito o que transformar. A medicina do futuro vai agir muito lá na origem da enfermidade, que está na mente. Então, vai ser uma união muito interessante da medicina com a psicologia, com a antropologia, com a medicina holística, enfim, as pessoas do futuro, que já serão aquelas que estão aceitando definitivamente o Evangelho de Jesus, mas que estão necessitadas de alguns ajustes que ainda não foram feitos. Então, já conhecem, já aceitam o Evangelho, já estão aptos para viver aqui no mundo de regeneração, mas precisam de arrumar alguma coisinha, acertar algo que ainda ficou para trás. Então, vai ser, à medida que a pessoa vai melhorando, ela vai passando por pentes finos. E aí, as terapias do futuro serão absurdamente interessantes, que nós ainda nem imaginamos como serão. Né? Bom, desde criança, Hahnemann revelou grande inteligência e sua educação, embora modesta e sem recursos financeiros, foi abundante em recursos morais e humanos. Melhor, né? Melhor você ter recurso moral do que financeiro. Bom ter o financeiro e o moral, mas não tendo é melhor o moral. Tornou-se poliglota e isso garantiu sua sustentação no período da universidade
como ao longo da sua vida, ensinando e fazendo traduções. Uma coisa importante que nós devemos pensar é que quando o espírito é determinado, quando ele quer, sabe, ele dá um jeito. Ah, mas está difícil, tá? Ele também tinha dificuldade. Então, ele aproveitou uma das virtudes dele, que era de ser poliglota, então, eu vou começar a fazer traduções, vou começar a trabalhar. Veja a determinação do espírito, que não fica ali parado, eu não consigo nada, porque está tudo difícil, as coisas não andam bem, mas se não anda bem, façam andar bem. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser realizada. Então, isso que Hahnemann fez, esse legado de Hahnemann, é bom para todos nós. Um gênio, né? Hahnemann é um gênio. E ele não tinha dinheiro, nem para viver direito. Então, vamos traduzir livros. Isso eu sei fazer. Então, gente, fica essa informação, é bem interessante para todos nós, né? Para a gente continuar vivendo de uma forma tal que a nossa vida se transforme em ponto positivo para nós, em exemplos para aqueles que estão ao nosso lado, que nos conheçam. Então, continuando, demonstrava especial interesse pela química e história natural, como em mineralogia. Olha só, mineralogia também. Foi reconhecido como um dos principais químicos do seu tempo. Em 1790, ele descobre a homeopatia e a desenvolve por meio de processos experimentais ao longo da sua vida, revisando sempre suas conclusões. Então, ele queria ter certeza do que ele estava fazendo, ele queria deixar pronto para as pessoas algo que fosse realmente útil e correto. Então, ele sempre revisava, né? Sempre estava revisando o seu trabalho lá no campo da homeopatia. Né? Para Platão, existia um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, anterior ao mundo real, luminoso, onde as verdades existiam, onde habitavam as almas imortais, e que, ao nascer, ao passarmos para outra constituição, passaríamos da luz à sombra. Deveríamos, então, manter com o nosso corpo a relação estreitamente necessária. Ou seja, tem um mundo espiritual, que é o mundo perfeito. Aí a gente vem para o mundo físico, que é o mundo das sombras. Porque nós somos almas imortais. Se a gente habitava lá, a gente é alma imortal também. Então, nós viemos para cá. E aí nós temos que tomar cuidado para ter com o nosso corpo uma relação estritamente necessária da nossa encarnação. A encarnação ela é extremamente útil a todos nós, em todos os setores. Tudo o que você pensar, por exemplo, o esquecimento do passado que nos ajuda a construir um novo futuro, as nossas variações no campo dos afetos, desde criança, depois desenvolvendo esses afetos mais tarde com outra pessoa ou outras pessoas. Enfim, a encarnação vai nos trazendo possibilidades interessantes. Por exemplo, o corpo físico nos protege das frequências mais fortes que tem por aqui, menos organizadas, menos homogêneas, e aí ele nos protege como se fosse um escafandro, protegendo o soldado em plena batalha para o seu próprio aprimoramento. Então, o corpo físico tem várias utilidades, ele absorve os nossos problemas trazidos do passado para dar uma drenagem naquilo. Quanta coisa o nosso corpo nos ajuda. E aí, nós temos que ter com esse corpo essa relação muito necessária, estritamente necessária, para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade por aqui. Se há o abuso do corpo, provavelmente esse abuso vai gerar problemas para os nossos futuros corpos. A bebida em excesso, o fumo, as drogas, o sexo sem compromisso, que desgovernam as energias do corpo, fiquem sabendo disso. Se você usa sexo como aventura, sem responsabilidade, você está desorganizando as energias do seu duplo etérico, que vão influenciar o perispírito, que influenciarão o seu próximo corpo físico. Você pode nascer com dificuldades muito grandes no campo da sexualidade, que a gente conhece aí casos muito sérios no campo da sexualidade com reflexos no corpo físico.
Então, cuidemos de tudo isso. Como disse o próprio Platão, isso já tem 2.400 anos que ele disse. O corpo, com suas paixões e desejos, impede que nossas almas imortais, por meio do pensar, cheguem à essência das coisas, que é a verdade. Então, o corpo tem as suas frequências, ou seja, ele atrai outros corpos. Só que ele não pensa. Então, você vê uma pessoa muito bonita, muito elegante, aí que tem uma musculatura tal, que tem um biotipo tal, né? Aí é uma atração física, mas o corpo não pensa. Então, é você que tem que pensar. Porque o corpo não vai chegar à essência da verdade, mas o espírito chega. Então, é ele que tem que pensar, não, isso é bom, mas não me convém. É bonito, mas não é para mim. Não é para eu usar. Percebe? O mundo concreto, material em que vivemos, seria apenas cópia infiel de um mundo ideal, e conhecer seria apenas relembrar. Tudo de Platão, isso aí. Considerava o corpo como cárcere da alma. Assim, o conhecimento da alma e a proposta do corpo para ela, né, a pesquisadora, trouxe consequências às escolas médicas seguintes. Então, desde o início, nós fomos orientados, gente. Plenamente orientados pela espiritualidade através desses grandes gênios da espiritualidade, como no caso Platão, discípulo de Sócrates. Então, o que nós precisamos? Entender isso e fazer isso acontecer conosco. Aí, nós seremos médicos de nós mesmos. Provavelmente nem necessitaremos dos médicos. Podemos fazer as nossas curas por nós mesmos. É um projeto. Há pessoas que têm uma dependência muito grande dos médicos e das coisas médicas. Se elas talvez tivessem uma proposta melhor de adequação dela à necessidade que ela está vivendo de expurgo lá dos seus problemas passados ou presentes, que pode ter acontecido aqui mesmo, nessa encarnação, então talvez ela tenha uma maior possibilidade de se curar sem os efeitos colaterais de tantos medicamentos. Não é? Então, está nas nossas mãos. Então, dando sequência, com a cristianização do Império Romano, toda a doutrina grega foi considerada herege. E com a divisão do Império em 385 d.C., ela foi levada para Alexandria. No século XIII, Tomás de Aquino retoma as ideias aristotélicas, que eram grego, dando assim início à chamada escolástica, em que as ideias da igreja são comungadas com a filosofia aristotélica. Vejam vocês. Então, com essa divisão do Império Romano, em Oriente e Ocidente, os gregos foram... a doutrina grega é considerada como heresias, então foi sendo estudada lá em Alexandria, na biblioteca. Lembra? A Biblioteca de Alexandria? Foi levada para lá. Quando Tomás de Aquino, no século XIII, está no auge do seu trabalho, ele traz de volta aqui para o Ocidente a doutrina aristotélica e cria uma escola que ficou famosa, né, a escolástica, que trabalha essa filosofia de Aristóteles, ou seja, traz de volta para nós as filosofias gregas. Né? Bom, o Renascimento, que começa no início do século XIV, na Itália, e vai até o final do século XVI, renova o modelo vigente, teológico e cosmocêntrico, e causa uma ruptura de visão, organização de mundo, dignificando quebra, novidade, reorganização, mudança e mutação. Tinha que acontecer isso. Tinha que acontecer. O Renascimento foi um grande passo que a humanidade deu para os seus avanços agora mais livres. Então, se hoje nós temos liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de criar o que quisermos, liberdade de construir nossas casas daquela maneira que gostamos, tudo isso vem a partir lá do Renascimento, quando o homem começa a apropriar dos seus valores e começa a crescer em prol ou em função desses valores. Até então era tudo muito subjugado, né? A impérios, a igreja,
há outras conotações ligadas a doutrinas secretas. Então, aquilo fechava um pouco o indivíduo nas suas ações. Com essa chegada do Renascimento, né, que foi uma ruptura de tudo isso, né, quebrou tudo isso, né, aí renova esse mundo. Aí, a partir do Renascimento, o homem pode caminhar um pouquinho mais livre. Claro que, mesmo assim, este homem ainda sem muita condição, porque é simples e ignorante ainda, né, ele tem que ter alguns condutores. Mas esses condutores agora terão que trabalhar com mentes que estão em evolução. E por mais que eles tentassem prender, principalmente no absolutismo ou na Igreja Católica, eles não conseguiram. Veio a Reforma Protestante, que tira, né, todo aquele gancho, né, que não permitia que a pessoa caminhasse por ela. Bom, os tratamentos do século XVIII não eram muito diferentes desde os tempos medievais. Então, usava sangria, sanguessuga, ventosa para eliminar os excessos de sangue, purgativos para limpar os intestinos. Isso nós tivemos, né? Até metade do século passado, se usava muito purgativo. Eu pelo menos, vivi muito isso, né? Os estudos da química eram rudimentares. E Hahnemann acreditava que deveria existir um método seguro que aliviasse as doenças de modo permanente, e que essa certeza vinha da confiança que ele tinha em Deus, o mais sábio e generoso dos seres. Ou seja, tudo isso vai passar um dia. Tudo isso vai acabar, né? As doenças vão um dia serem extintas, porque Deus é generoso e vai nos indicar esses caminhos, né? O final do século XVIII lança no mundo suas novas ideias e, durante muitos anos, trabalhou com sucesso em sua nova doutrina médica, e seus seguidores aumentavam dia a dia, espalhados por todo o mundo. Esse é Hahnemann. E trabalhando o tempo todo, querendo entender, querendo modificar essas estruturas, né? E trabalhando essa substância pura. Então, ele buscava isso, buscava colocar remédios que iam combater a doença, que eram semelhantes, já falamos sobre isso. Então, isso deu um pouco de atrito, né, nos pensamentos e na própria ação de Hahnemann no mundo. Mas ele foi vencendo, né? A homeopatia está aí hoje e vai continuar. Apesar do sucesso do tratamento homeopático e da sua rápida difusão pela Europa, Hahnemann nunca abandonou o espírito pesquisador. E até o final da sua vida, continuou revisando e aprimorando seus estudos, mostrando os equívocos quando chegava a uma nova conclusão. Ou seja, era novo. Ele era o diretor de tudo isso. Ele era o preceptor dessa novidade. Então, ele tinha que estar pesquisando o tempo todo, observando os efeitos do seu tratamento, se aquilo realmente estava dentro de um critério de utilidade. Então, isso é um exemplo para todos nós também. Precisamos trabalhar de maneira que aquilo que a gente produz, a nossa produção, ela seja de utilidade, né? Caso contrário, nós seremos aí pessoas que estão experimentando sem ter uma condição maior de consolidação daquilo que nós estamos aprendendo. Isso é para a nossa vida, né, gente? Todos nós temos uma função na vida. Então, que a gente possa sempre revisar essa função. Será que o que eu estou fazendo está certo? Onde eu posso melhorar? Se cada dia eu melhorar um pouquinho, que seja, eu vou cada vez mais aprimorando o conteúdo das minhas produções. Isso vale para todos. Para as indústrias, né? Vale para o comércio, vale para a mão de obra autônoma, vale para tudo, né? É melhorar sempre. A homeopatia é uma medicina teísta, ligada a Deus, né? Que aplica as leis da natureza em favor de um tratamento médico. Possibilita um alívio abrangente de sofrimento, isto é,
físico, mental e espiritual. Entende-se espiritual como a tendência individual que cada um tem de adoecer, e o estado de cura que o homem possa alcançar com liberdade o seu próprio caminho em direção ao crescimento por meio da utilização em harmonia dos instrumentos que constitui a manutenção da sua individualidade em nível psíquico, físico e espiritual. Então, o tratamento ele não é só para harmonizar o corpo físico, mas também espiritualmente e mentalmente. Ou seja, uma coisa mais abrangente. Por isso que nós estávamos falando da medicina do futuro, né? Que vão ter que fazer esse encontro entre essa medicina praticada hoje, que é ligada, né, a instrumentos, a ferramentas que buscam entender a causa, a origem da dor e combater a dor ali. Mas só que a dor, no fundo, ela já é uma consequência, já é um efeito. Então, a causa está mais adiante. Então, a causa, por exemplo, você fala assim, eu estou com uma dor e tudo, aí eu detecto, é porque você está com um problema no órgão tal. Aquilo é efeito. Então, a causa não é a causa da sua dor ainda, é só o efeito. É o lugar por onde a dor se manifesta, mas tem a causa principal disso, que é a mente, onde estão arquivados, ela no inconsciente, né, que sobe, onde estão arquivados os nossos enganos passados, que criaram um campo negativo, né, que precisa ser corrigido. Então, a mente é mais leve que o perispírito, então o perispírito puxa da mente, e o corpo físico mais leve, mais pesado do que o perispírito puxa do perispírito também para o órgão. Tá vendo? Então, assim é a dinâmica da enfermidade. Então, a medicação tem que trabalhar tanto a mente, o espírito e o corpo. Percebe? O nosso irmão Tico Locasso, ele tem algo a dizer para nós sobre Hahnemann. Vamos ouvi-lo com atenção. Hahnemann foi contemporâneo de Allan Kardec. Chegaram a partilhar a mesma cidade de moradia durante aproximadamente 8 anos, de 1835 a 1843. Apesar de não haver relato de encontro entre os dois, existem textos que Allan Kardec tece comentários sobre a homeopatia. Para compreendermos o significado do surgimento da homeopatia em 1790, dentro da história da humanidade, precisamos contextualizar Hahnemann dentro de sua época, bem como havia caminhado a medicina de então. Desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, indagações sobre o porquê das coisas, o que é a vida, qual o seu sentido e para que fomos criados, eram perguntas que os filósofos tentavam responder. Isso os tornava seres com grandes abrangências sobre o homem comum. Muitos foram médicos ou influenciaram os caminhos da ciência médica. Quando Hahnemann surgiu, uma nova vertente do estudo médico surgiu junto com ele. Então Hahnemann e Allan Kardec foram iniciadores das respostas tanto filosóficas quanto científicas que os homens tanto buscavam. Cada um contribui, né, com a sua parte. Muito obrigado, Pico, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Ótima participação. Bom, vamos agora aos tratamentos da época, né? Essa época aí, mais ou menos século XVI, XVII, XVIII, por aí. Da XIX também. Como é que eles eram, né? Eles eram por sangrias. Olha só. Você dava um corte aqui, o sangue saía, né? E aliviava as tensões do corpo. O outro era por ventosas, não, por sanguessugas, aqui é sanguessugas. É um bicho, né, um animal, que você coloca aqui no braço e ele vai sugando o sangue. E aí vai aliviando também as pressões. Olha que coisa séria. Tem referências aqui
que a pessoa punha no rosto, né? Ficava cheio de sanguessuga no rosto, em todas as partes do corpo. Era um tipo de tratamento. E o outro era a ventosa, né? Que você colocava um instrumento de vidro, um aparelho de vidro, e ele sugava essas coisas que estavam fazendo mal. Sugando. Isso não existe hoje. Ainda há tratamentos com ventosas. Tá? Isso era basicamente o tratamento da época. As cirurgias, às vezes, elas existiam, mas assim, mais próximo do século XIX. Mas era muito complicado, e nem todo mundo queria fazer isso aí, porque significava que eu vou mexer no seu sangue, eu vou mexer nas suas entranhas corporais, isso está sujo e tal. Então, tinha gente que não gostava muito, não. Mas tinham pessoas que praticavam ali uma cirurgia bem rudimentar, mas praticavam. Havia que ter um jeito de melhorar as dores das pessoas, dores físicas aqui. Então, essas eram as propostas da época. Né? Agora vamos para Mesmer. Mesmer, Franz Anton Mesmer, é um alemão, ele nasceu no dia 23 de maio de 1734, em Mersburgo. Desencarnou em 5 de março de 1815. Foi um médico suábio, que é uma região da Alemanha, linguista, advogado, músico e fundador da teoria do magnetismo animal, chamado mesmerismo. Mas antes, eu quero falar uma coisa, contar para vocês uma coisa. O Mesmer, ele gostava muito de fazer saraus. Ele era músico, né? Ele gostava desses encontros, né? Então, lá na casa onde ele morava, né, ele levava lá as pessoas para aqueles encontros literários e bonitos. Né? E aí, eu quero dizer para você uma coisa. Sabe quem ia nos encontros literários e saraus literários do Mesmer? Nada mais, nada menos do que Mozart. Então, Mozart participava daqueles saraus. Imagina Mozart tocando lá o seu, não sei se na época era piano ou cravo, alguma coisa nesse sentido. Imagina ele lá, né? E as pessoas ali convivendo com ele. Gente, isso é a naturalidade da convivência com gênios. Então, você tinha Mesmer, um gênio, né? Do campo médico, no campo das terapias. E tinha Mozart, um gênio no campo da música. E quantos outros intermediários a esses gênios não se encontravam lá, naquelas tardes memoráveis, lá da residência de Mesmer? Que coisa bonita, né, minha gente? Eu tinha muita vontade de ter estado lá. Claro que não estive, mas eu tinha muita vontade de ter participado dessa coisa maravilhosa que devia acontecer lá. Né? Então, vamos continuar aqui com o nosso Mesmer. O final do século XVIII, na França, foi um período reconhecido pela atividade política e social que acabou extrapolando para todo mundo na forma de novos ideais de liberdade e igualdade, o que serviram de modelo para o desenvolvimento dos movimentos de independência em várias nações da Europa e da América. Está falando da Revolução Francesa, né? Revolução dos direitos humanos. Você vê que o mundo buscava algo superior. As pessoas queriam algo melhor. Então, a política, o lado social, e aquilo foi se movimentando. Veja, nós estávamos falando ainda há pouco daquela prisão, né, do absolutismo, dos impérios, da Igreja Católica, e de repente esse povo libera. Vai ter problemas? Claro que vai, não é fácil, né? Se estabelecer numa sociedade onde não tem essa fraternidade legítima. Então, alguém vai ficar melhor que alguém no campo financeiro, no campo de estrutura social. Mas esse povo também pode buscar um caminho melhor para ele. E assim foi a Revolução Francesa. Que aí ela deu alguma possibilidade de outros países também da Europa e da América buscar essa liberdade, ou seja, buscar essa democracia, que é uma coisa tão falada, né? Mas que a pessoa não entende. Sabe o que é a democracia, segundo Will Durant? Para ela ser exercida com propriedade, tem que ter muita inteligência, porque senão vira um debate infinito, que ninguém chega a acordo nenhum. E o socialismo, né? Para ele progredir, para ele ser grande, tem que ter muita
humildade e muita fraternidade. Porque senão também ele não vai funcionar. Ele vai ser para uns poucos, os outros continuarão sofrendo. Então é preciso que a gente crescer. Se eu quero uma democracia, que eu entenda, né, que eu tenho que ser inteligente nos debates, para não falar coisas que não são interessantes. E se eu quero o socialismo, então que eu seja moralizado, que eu seja inteligente, que eu seja possuidor de uma busca da fraternidade legítima. Aí vai dar tudo certo. Então, o nosso futuro, ele aguarda isso de todos nós. Bom, entretanto, ao mesmo tempo em que se desenvolviam os acontecimentos políticos e sociais que deram origem à Revolução Francesa, um fenômeno paralelo movimentava Paris e algumas das maiores cidades francesas. Que movimento seria esse, né? O que estava acontecendo junto ou paralelo àquilo? Bom, acabou se espalhando pelo mundo, levando ao desenvolvimento da técnica do hipnotismo, que revolucionou as práticas terapêuticas em psiquiatria. Esta revolução se deu em função das ideias de Mesmer, com o magnetismo animal, que pretendia curar as doenças do homem por meio do restabelecimento do equilíbrio do fluxo do magnetismo animal no organismo. Vamos ver o que é isso. Esses grandes gênios aí do passado, eles nos comparavam muito, né, como ainda seres animais com inteligência, mas ainda com corpo animal, com atitudes animais, né, com necessidades dos animais. Mas esse corpo animal, ele tem um fluxo energético que funciona através do duplo etérico. Então, você tem o duplo etérico, que ele fica mais ou menos 5 centímetros afastado do corpo físico, e dele promanam as energias que vão gerar movimento e força e movimento, né, para o corpo físico. Muito bem. Então, você tem isso aí. Agora, essas energias, elas precisam estar equilibradas. Elas precisam ter no seu fluxo algo que seja de utilidade para que o corpo não sofra tanto. E há pessoas que têm energias em excesso, que esse magnetismo acontece. Então, são os magnetizadores. Eles colocam suas mãos assim, e as energias passam pelas suas mãos e vão entrar no campo do outro, da outra, para equilibrar a energia da outra, ou do outro. Percebe? Então, era isso que estava acontecendo. Agora, isso era novo? Não. Porque desde os mundos, desde as sociedades primitivas, já se aplicava esse recurso. Pelos curandeiros, pelos xamãs, a gente já estudou isso. Mas agora, olha só, ninguém sabia explicar por que acontecia isso. E foi Mesmer, então, aquele que trouxe isso para o entendimento científico das pessoas. Ele sofreu ataques, vocês vão ver daqui a pouco. Mas ele fez. Ele realizou. Então, aí está o passe, né, gente? É como se eu estivesse dando uma injeção de passe numa pessoa. Olha só que interessante. Não é o mesmo passe que a gente aplica hoje? Olha lá, olha. Está vendo? Aqui e aqui. Os fluxos saindo, olha. Só que existem 3 tipos, né, de passe, né? Que é o passe do magnetizador, que ele fornece a energia. Passe misto, que é o espírito com o médium, dando as energias. E o passe só dos espíritos. Então, o espírito chega e dá o passe no paciente, sem necessidade do médium. Então, o Mesmer estudava esse magnetizador aqui, esse que dava esse passe. Só que, estudando sobre os magnetizadores, inclusive amigos, né? Eu sou amigo de um deles, então eles me dizem o seguinte: no fundo, ninguém faz nada sozinho. Então, mesmo o magnetizador está sob a influência de um espírito para ajudar a pessoa. O que é isso aqui? É o fluxo energético
que ele tem excesso nele, vem da mitocôndria, lá das células, ele tem excesso e ele passa para a pessoa que está com carência e fortalece o outro corpo. Isso é misterioso? Isso é, assim, sobrenatural? Não, isso é terminantemente natural. Então, quando você for tomar um passe, pense nisso. Que é bem natural essa coisa. Tem nada de sobrenatural aí, né? Olha, além da importância no desenvolvimento do hipnotismo, que aí já é uma proposta da pessoa, do hipnotizador, ele consegue fazer com que a pessoa busque no seu interior informações diferenciadas daquilo que ele vive na sua consciência plena, que estão arquivadas nele. Então, ele faz com que a pessoa vá lá no seu passado, vá lá nos seus arquivos mnemônicos e tragam à tona outras coisas que estão guardadas para serem arrumadas. Então, o Charcot usou isso muito, o Freud. Então, isso aí é um processo terapêutico muito interessante, mas, claro, né, tem que saber utilizar, tem que ter muito bom senso, muito respeito. O magnetismo animal levou, no princípio do século XIX, ao uso do sonambulismo como agente terapêutico. E foi uma das ciências adotadas e estudadas por Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, a partir da década de 1820, influenciando e utilizando em muito o seu trabalho de codificação da doutrina espírita, como diz Edgar Francisco de Jesus no livro Em Torno de Arrivaio. Certo? O sonambulismo que é colocado, que Kardec fala, não é essa coisa da pessoa sair sozinha de noite, assim, né? A gente tem muito essa imagem daquele sonâmbulo que sai andando pelo quarto, perigoso até de sair pela rua. Sonambulismo aqui significa desdobramento, é quando o espírito deixa temporariamente o corpo para uma ação que possivelmente é terapêutica também. É uma ação que é hoje estudada, né, no Livro dos Espíritos como emancipação da alma. Você vai encontrar lá no Livro dos Espíritos. Então, é essa forma de uma terapia utilizada fora do corpo, pelos espíritos, que estão ali atuando na ajuda daquela pessoa. Certo? Aí está, não é Mesmer, Allan Kardec. Vê que Kardec começa o trabalho dele como magnetizador. Antes dele conhecer as mesas girantes, ele trabalhava como magnetizador, estudava magnetismo. Não foi contemporâneo de Mesmer, mas era da escola, né, de Mesmer, aqueles que deram sequência. No caso dele, parece que o Barão do Coutet, que foi o seu preceptor nesse trabalho. Então, isso é 1820. Então, Kardec estava com ele de 1804, estava com 16 anos, né? Estava nessa década aqui, 16, a partir dos 16. No 16 ele estava em Verdun. A partir dos seus 20 e poucos anos, ele já trabalhava, já buscava essa informação. Né? De novo, né? O passe, o magnetizador, né? E o paciente aqui. Então, veja como isso é antigo. Como isso não é criação da doutrina espírita. Não. Isso já existia. Allan Kardec fala que o espiritismo reúne verdades esparsas ao longo da história e em locais variados. Então, nada de criação do espiritismo. Vou tomar um passe. Eu vou tomar um passe porque essa terapia ela já existe de muito. E digo para vocês, com quase toda certeza, quem sou eu para ficar afirmando essas coisas? Mas o passe é o mais poderoso das terapias que nós temos. Só que precisa, né, do entendimento do paciente e da perfeita moralização e conhecimento do passista. Por isso que o nosso passe ainda não cura tanto. Porque ainda há uma dificuldade muito grande entre nós aqui no mundo físico de manter uma conduta muito digna, muito nobre. A gente sempre está influenciado por pensamentos e por ações que não deveriam. Faz parte do nosso projeto, né, de educação. Continuando, então, olha, ainda Mesmer, né,
Isso aqui é uma sequência bem interessante, observe. Em 1779, ele publicou a memória sobre a descoberta do magnetismo animal. É um livro dele. Já bem ainda no século XVIII, né? Isso, né, teve uma grandiosa repercussão, tá? Que surpreendentes experiências práticas de terapia, curas consideráveis, na época tidas como maravilhosas. Então, foi acontecendo isso tudo. O trabalho dele, a gente vai aprofundar daqui a pouco, vamos falar do Braquia de Mesmer. Então, o trabalho dele era um trabalho muito sério, e ele muito sério. Então, juntava, né, uma coisa de excelência com uma criatura excelente. Então, o trabalho ficava magnífico, né? Ninguém acreditava muito, achava que era coisa do outro mundo, quando, na verdade, era coisa desse mundo mesmo. Né? Então, passou, então, a ser alvo de hostilidades e transformar-se em tema de discussões e estudos. Essa velha coisa do homem, quando é novo e não sou eu que trouxe, o outro não presta e o novo não vale nada. Infelizmente é assim. Você leva uma coisa nova, né? Diferente, aí o outro, como não teve essa cuidade, ele vai contestar. Para que ele vai contestar? Para você sair de cena e ele fazer uma pequena mudança lá e trazer a mesma coisa com o nome dele. Gente, isso tem que passar, isso tem que acabar. Eu vou dizer para vocês, infelizmente, isso acontece no movimento espírita. Não deveria nunca acontecer um negócio desse. Nunca. Nós somos irmãos. E a espiritualidade sabe tudo o que nós fazemos. O que adianta eu tentar enganar alguém aqui, né? Se a espiritualidade está vendo, se está tendo tudo gravado nos planos espirituais, que tudo que nós fazemos aqui está gravado. Gente, vamos parar com isso. Eu sei que você que está me assistindo aqui provavelmente não faz isso, mas se você vê alguém fazendo, não briga. Chega e conta isso. Sabia que o que você está fazendo está sendo gravado lá no mundo espiritual? E que você vai ter que dar conta disso um dia? Você vê quanto tempo de Mesmer para cá? 1779, 1889, 1989, 230 anos, mais ou menos, né? E está explícito o que faziam com ele. Tá? Continuando, olha, em breve formaram-se dois campos. Os que negavam obstinadamente os fatos. Não acredito nada disso que está acontecendo, isso aí é balela, isso aí é uma coisa de saltimbancos, né? de prestidigitadores, charlatanismo, tudo isso Mesmer ouviu, aquele gênio. Né? Então, quando a gente começa a ouvir umas coisas deselegantes por causa de um trabalho que a gente faça, você está sendo glorificado. Porque Jesus falou, né? Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome. Não foi assim? Porque eles serão glorificados. É o que acontece com o Mesmer. Tá? E outro grupo admitiam com fé cega, levada algumas vezes à exageração. Nenhum nem outro. Né? Nada de fé cega e nada de negações. Vamos ficar no equilíbrio. O que Jesus nos falou? Seja o sol da terra, seja o equilíbrio. Então, é isso que temos que ser. Né? E aconteceu, então, que o magnetismo era alvo de estudos por parte de leigos e sábios. Vocês lembram dos nossos estudos passados que a medicina, nessa medicina que nós conhecemos, ela também estava em plena atividade. E junto com essa medicina estavam aí os estudos do magnetismo e da homeopatia. Agora, é claro que tiveram outros estudos sendo feitos, sendo levados a efeitos lá na época, né? com acupuntura, com reiki, com jorei, só que em outros nomes e provavelmente com poucos adeptos. Mas sempre se utilizaram essas terapias. Bom, aqui nós temos a escola, né? A Faculdade de Medicina de Paris. Essa faculdade, ela proibia qualquer médico declarar-se partidário do magnetismo animal
sob pena de ser excluído do quadro de doutores da época. Agora, eu vou aproveitar isso e vou dizer uma coisa para você. Tem muito espírita que participa da academia universitária e que tem medo de ser excluído se levar alguma proposta espírita para lá. Isso é lamentável. Onde está o teu compromisso, meu irmão, minha irmã, com Jesus? Se você for excluído da academia, você acha outro campo porque você é inteligente? Você é capaz? Pois sim, eu sei de casos assim. De pessoas que falam mesmo, se eu trouxer espiritismo para cá, ou fazer uma proposta qualquer, não vou pregar espiritismo na universidade, mas dentro de um estudo, dentro de uma análise, se eu colocar a proposta kardeciana lá, eles me expulsam. Que se expulse! Poxa, Papai do Céu vai te dar outro campo de trabalho, meu irmão, minha irmã. Vai te dar outro campo de trabalho. Você pode até criar uma escola, quem sabe, porque você sabe, você é forte naquilo, você vai reunir outros pares também que são assim. Não faça isso. Não cometa esse engano, sabe? Não estou dizendo para você pregar espiritismo na universidade, não é isso não. Mas quanta coisa você vê lá nos estudos universitários, acadêmicos, que não tem explicação e você tem pela medicina. Eu já vi espíritas fazendo palestras em centros espíritas com título de doutor e até de PhD. Claro, eu sou nada perante eles, né? Eu ia lá correndo para assistir a palestra. Nossa, vencia todas as dificuldades. Quando chegava lá, eu me decepcionava. Eram pessoas totalmente com viseiras acadêmicas, só falava aquilo que a academia deixava. Inclusive, assisti palestras de companheiro, né, que recém-formado, lá, e com título de mestre, que a palestra dele era toda lida. E o bom espírito não é para isso, não. Para ler, eu leio em casa. Isso lá na academia que eles usam. Certa feita, veio aqui na minha cidade uma sumidade britânica que fazia pesquisas, né, no campo da espiritualidade, e eu fui convidado para assistir a palestra dele lá na universidade. Claro, eu fui. Chegando lá, sentei num lugar bem confortável, né, um auditório muito bom. E ele começou a fazer todo um suspense, que eles tinham descoberto uma coisa muito séria, muito importante, que tinha que ser passado para a humanidade, e que ele estava fazendo isso, viajando para muitos países, fazendo, eles chamam de conferência, né? Fazendo conferências, mostrando aquela coisa nova que eles tinham descoberto. E aquilo foi me dando uma ânsia, o que você quer? Fala logo. Até que lá, para um determinado momento, né, ele falou o que era. Sabe o que é? Descobrir que tem vida depois da morte. Ah, peraí. Nós já sabemos disso. Os nossos crianças sabem disso. Para que esse suspense todo? Porque estava falando para acadêmicos. O acadêmico, ele não aceita essas informações. Então, meu irmão, minha irmã, façamos valer a voz da verdade. Deus confia em você, Deus confia em mim, em todos nós. Vamos pensar nisso. Eu te conclamo, se você está nessa situação, a pensar seriamente sobre ela, tá? Então, daí, a Faculdade de Medicina de Paris proibia qualquer médico declarar-se partidário do magnetismo animal sob pena de ser excluído do quadro de doutores da época. Olha que sério, né? E um movimento favorável às ideias de Mesmer levava à formação das sociedades de harmonia que tinham, por fim, tratado as moléstias. Então, tinha aqueles que trabalhavam, né, que buscavam essa ideia do Mesmer e traziam essas ideias e davam força para essas ideias. Esses não tinham medo da academia. Esses não tinham, não. Eles estavam, enfim, em busca da verdade. Nós, espíritas, temos em nossas mãos um conteúdo extraordinário que nos conduz à verdade e à libertação pela verdade.
Agora, se a gente ficar preso em conceitos terrenos puramente, nós não vamos sair do lugar, não, minha gente. E vamos chegar no mundo espiritual e vamos perguntar assim, o que você fez do que você tinha nas mãos? Ah, eu tive medo, escondi o meu talento. Fora daqui, você não é digno. Lembra da palavra dos talentos? Multiplica teus talentos, amigo e amiga. Bom, agora nós vamos ter aqui o Barão do Poter, né? Eu diria Barão do Poter, essa figura aí, magnetizador francês, de 1796 a 1881. Por isso que Allan Kardec esteve com ele, né? Estudou com ele magnetismo. Ele disse, ó, nunca a medicina ordinária ofereceu ao público o exemplo com tantas garantias. Você vê que ele é um barão da nobreza. Existiam pessoas do exército também. Existiam, depois botei aqui ainda na frente a relação deles, mas existiam pessoas dos exércitos, da nobreza, da arte, da literatura, pessoas com visões avançadas, né? Século XVII, XVIII, século XVIII, XIX, que traziam e que referendavam essas informações. Você percebe como é importante sabermos tudo isso? O que nós podemos fazer para o bem da humanidade? Né? Aqui nós vamos ter, olha, em 1831, a Academia de Ciências de Paris, reestudando os fenômenos, reconhece os fluidos magnéticos como realidade científica. Ah, dirá você, até que enfim, né? Poxa, já era hora. Então vamos estudar isso aqui nessa academia, vamos estudar. E vocês não sabem o que aconteceu. Em 1887, porém, retrata-se da decisão anterior e nega a existência dos fluidos. Veja você que coisa, né? 6 anos apenas que a academia aceitou. Aí vem um lá, né? Aquele bigodudo, sabe aquela pessoa? Meio estilo burguês, sábio, né? Aqueles sábios. O maior Jesus falou que João Batista era o maior dos nascidos de mulher, mas ele, João Batista, era o menor no reino dos céus. Então, veja bem, então vem aqueles sisudos, né? Aquelas pessoas, assim, aquela tonha fechada, de cara de sabedor, né? Cara de... Nossa, eu tenho uma ojeriza disso. São nossos irmãos que estão acompanhando e sabem um pouquinho só a mais, mas estão na média da humanidade. Por mais que eles sabem um pouquinho mais, mas o pico é pequeno. Então chegam lá e falam, não aceito isso, de jeito nenhum. Eu agora vou impor. Faz igual aquele barão, aquele rei romano, né? O Justiniano, que em 550 e poucos declarou, estão proibidas as reencarnações do mundo. E o povo aceitou essa coisa. Quem é essa pessoa para falar isso? Claro que hoje o Justiniano é outro espírito, né? Não pensa mais assim. Mas tem pessoas que chegam com aquelas empáfias, né, de doutores e querem impor coisas que eles não sabem. Eles não têm como controlar. Deve ter sido isso que aconteceu lá na Academia de Ciências de Paris. A provável causa foi procedimentos adotados pelos magnetizadores para tornar essa doutrina popular. Mas tem que tornar popular. Agora, havia os charlatães, como tem charlatão em todas as profissões. Então, tinha os charlatões que teatralizando a série de fenômenos que ocorriam com encenações ruidosas. Mas isso você não dá atenção para ele. Ou então, né, o problema não é o pecador, o problema é o pecado. Aí você tem que trabalhar com o pecador, para que ele não dê força para o pecado. Você não pode conversar com o pecado não vai te ouvir. Mas o pecador vai. Conversa com ele, não é por aí. É a mesma coisa do centro espírita. Pessoa que fica muito entusiasmada, falando, peraí, vamos com calma, porque a gente tem que ir com muito critério aqui. Vamos estudar isso com mais tranquilidade, com mais calma, para a gente chegar a um bom termo do nosso estudo. Percebe? Muito bem. Então, disse Allan Kardec, na Revista Espírita de 1860. Vamos ver o que ele disse. Olha,
só se pode considerar como crítico sério aquele que houvesse tudo visto, tudo estudado, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso que soubesse sobre o magnetismo animal tanto quanto mais esclarecido o adepto e que não tivesse extraído seus conhecimentos dos romances da ciência. Allan Kardec ele era muito de bom senso, ele era muito sensato a ponto dele fazer todas as pesquisas. Então ele diz, só pode ser considerado um crítico sério aquele que sabe tudo, que tem estudado tudo, com paciência e com perseverança, com consciência, que soubesse o que é isso, magnetismo animal, né? Então, minha gente, temos que tomar cuidado, né? Quando uma pessoa chega para nós e diz, isso não existe. Mas então vai ter que me provar. Não existe? Não, então me prove. Mas então, enquanto você não me provar, existe. É isso que nós temos que tomar. É essa atitude espírita que nós precisamos tomar para que a sociedade conheça o espiritismo a partir de cada um de nós. Agora, se eu não tenho compromisso com o espiritismo, então eu não me declaro espírita. Não, eu vou lá, eu acho interessante, tudo. Nunca subo numa tribuna para fazer uma palestra. Nunca me arvoro em ser um aconselhador fraternal, muito menos um médium passista. Porque eu não estou entendendo a grandeza da coisa. Eu não faço esse status crítico sério. Nunca estudei aquilo com paciência e com perseverança de um observador. Se eu não tenho isso, eu não posso dizer para você que isso não pode acontecer. Aí que está, minha gente. Até que ponto nós estamos prontos para isso? Coisa para a gente refletir. Né? Coisa para a gente refletir. No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, Allan Kardec vai dizer o seguinte, olha, de repente, nós nos deparamos com uma doutrina tal que pode tudo explicar, mas é uma doutrina séria, que necessita de homens sérios para entendê-la. Olha o nível dessa fala de Allan Kardec. Você pode encontrar no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. Então, o que eu estou fazendo no centro espírita? Eu sou o que lá? Né? Eu preciso de estudar, eu preciso de ter nas mãos os conhecimentos que a doutrina me oferece, para que eu possa ser útil na divulgação dela. Como diz Emmanuel, a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Mas como eu vou divulgar o Espiritismo? De que forma? Guarde isso com você. Né? Entenda isso de uma maneira que seja bem útil a você. Tá? Então, continuando aqui, olha, nós temos o braquê de Mesmer. Esse negócio é interessante. Gente. Eu posso até colocar aqui o texto, como é que é, né? Consistia de uma tina de carvalho, cheia de água e limalha de ferro. Então, vamos lá. Uma tina de madeira de carvalho, lá dentro tinha água com limalhas de ferro, onde repousavam garrafas com água magnetizada, deitadas em série com seus gargalos apontados para o centro do conjunto. Você imagina, lá dentro tem várias garrafas, né, com água fluidificada, magnetizada, eles gostam mais de falar magnetizado lá. E aí, estava lá uma forma lá aberta, lá, o gargalo aberto. Então, por aberturas na tampa, saíam varas, né? E cintas e pulseiras de ferros móveis. Está aqui, ó, varas móveis para serem aplicadas nas partes doentes. Olha como é que funcionava. Você chegava lá, pegava uma haste dessa aqui, né? Uma vara dessa aqui, e colocava no local onde estava enfermo. E ele se curava. Entendem que coisa? Então, na verdade, o médium seria essa braquique, né? essa tina. Claro que os espíritos estavam magnetizando. O próprio Mesmer magnetizava isso aqui. Então, eram
algo muito interessante. Você sabia disso? Você sabia que este homem é um gênio, que nunca escondeu a sua genialidade, nunca teve medo nenhum de mostrar isso? Ele não tinha questão financeira aqui que o animasse, não era por aí. Oh, meu Deus, como é bom estudar essas pessoas. Como é bom saber dessas coisas. Guarde isso com você. Né? Eu vou pedir o meu irmão Mateus, irmão, filho de Deus como eu, ele é do Rio de Janeiro, né, Mateus? Conversa um pouquinho conosco sobre o Braque de Mesmer. Fala algo mais sobre ele. É importante que a gente saiba. Diz Shakespeare que há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia humana possa pensar. Mesmer rompeu as barreiras do normal e fez valer sua intuição e conhecimentos para dizer ao mundo que existem outros meios de cura que não sejam apenas as drogas medicamentosas ou os procedimentos cirúrgicos. O banquete de Mesmer é a prova disso. As pessoas tocavam aquelas cordas que saíam de uma tina com água magnetizada e se curavam. Havia também as experiências das mesmas cordas, agora amarradas às árvores também magnetizadas, e, ao tocar as cordas, os pacientes sentiam-se recuperados. O sonambulismo, mais conhecido hoje como desdobramento, também era utilizado como terapia, em conjunto com a espiritualidade. O hipnotismo, como a ida ao passado arquivado no inconsciente, proporcionava ao paciente trazer à tona aquilo que o enfermava, e o hipnotizador trabalhava os traumas, libertando-os igualmente aquele ou aquela que o sofria. Então, o século XIX estava preparando o advento da doutrina espírita, que iria estudar todos esses fenômenos, trazendo-os à condição de naturais e inovando as terapias da época. Por isso, Allan Kardec se interessou por eles. Faziam parte do computo doutrinário que mais tarde ele desenvolveria. Então, minha gente, muito obrigado, Mateus. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações. Todo esse aparato, porém, não era apropriado para convencer os observadores do efeito eficaz e positivo da imposição e dos passes, das imposições e dos passes. Existia também um outro jeito que eles faziam com as árvores. Eles colocavam hastes nas árvores magnetizadas e as pessoas pegavam nas hastes e se curavam também. Usando plena natureza, né? Mas ninguém era convencido, os grandes não se convenciam, né? E aí, muito embora, né, as coisas estivessem acontecendo, que isso aqui está dando um passe, isso aqui está todo ele numa função de ajuda, uma mesa, enfim, isso não conseguia resolver muito, né? Então, Mesmer, em 1792, vê-se forçado a deixar Paris, instala-se em uma cidadezinha na Suíça, onde vive modestamente durante 20 anos. Então, você não me quer? Paciência. Eu me quero. Então, Mesmer, tchauzinho para vocês. Estou indo aqui para a Suíça, aqui é pertinho, e vou ficar lá. Agora eu deixei para vocês. Vocês é que tomem conta disso. Não é? Vida tensa, agitada de Mesmer, né? E aí aconteceu uma coisa, né? Ele, de 1882 aos 78 anos, ele recusa convite da Academia de Ciências de Berlim para prestar esclarecimentos sobre suas teses. Para quê? Vocês vão fazer um grupo de pessoas que vão me combater? Eu não preciso disso, não. De jeito nenhum. Vocês não são pessoas sérias. Então, a genialidade, ela faz o seu trabalho, mas ela não tem que ficar debatendo com quem está a fim de derrubar o seu trabalho. Não vou fazer isso, não.
Você já tem tudo, eu já deixei livros escritos aí, só vocês estudarem, não precisa de mim mais não, né? Então, o professor Wolfert é encarregado de entrevistá-lo. Então, mandaram esse professor lá, na Suíça, para entrevistar Mesmer. Aí, Mesmer, né, o recebe, aí depois o professor dá um depoimento sobre Mesmer, esse professor aí. Ele dá um depoimento, né? É um cientista alemão e pioneiro da moderna terapia corporal, ou seja, ele estava dentro do conteúdo também. Aí ele vai dizer o seguinte de Mesmer: encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Então, foi o que o professor Wolfert percebeu de Mesmer. Precisa dizer mais alguma coisa sobre Mesmer? Nós temos um livro bem elaborado, né, do Paulo Figueiredo, chamado Mesmer, né, que vale a pena você ler. É bem completo o livro, né? Então, algumas coisas que nós estamos dizendo aqui foram tiradas de lá também. Bom, vale a pena você ler sobre Mesmer. Olha, o movimento espírita precisa divulgar Mesmer, porque Kardec trabalhou esse assunto de Mesmer. Então, nós temos que divulgar isso. Tá? As comissões optaram pela condenação do magnetismo. Ai, meu Deus! Que pífia comissão é essa? Desculpe dizer assim. Mas sabe quando a pessoa começa a dar opinião daquilo que ele não sabe? Os seguidores de Mesmer, entretanto, continuaram a pesquisar, experimentar. Não estou nem aí porque vocês acham. Não importa que eu vou continuar. Né? O Marquês de Pesseguer, oficial francês do século XVIII, descobre o estado sonambúlico do hipnotismo. Você vê aqui é um marquês. Tinha um barão, né? Agora um marquês. A gente dá alta lá. Né? Aí está ele, né? E segue-lhe os passos. Vamos ver quem foi com ele. Olha, La Fontaine, o barão de Putet, né? E Charles La Fontaine, aquele famoso escritor, né? Seguiram os passos. Então, as pessoas que querem saber, pessoas de bom senso, vão buscando, né? Então, Kardec abordaria ainda em A Gênese a questão das curas através da ação fluídica. Ele fala isso só na Gênese aí, tá? Então, vem os passes, né? Tendo percorrido um longo caminho desde as origens da humanidade, né? Aí está, né? Desde o passado, praticado e estudado, observado sob variáveis nomes. Isso é o passe, minha gente, desde as origens da humanidade. Então, por exemplo, era chamado de magnoterapia, fluidoterapia, bioenergia, imposição das mãos, tratamento magnético, transfusão de energia psi e por aí vai. Esse é o passe que nós praticamos hoje no Centro Espírita. Está vendo como é que isso é antigo? Como é que precisa ser estudado? A Gilmara, ela vai falar um pouco sobre passes para nós. Observe a colocação dela. Que coisa interessante. Vamos a ela. O passe ainda é desconhecido da humanidade. Essa terapia é utilizada na espiritualidade com grandes efeitos restauradores de energias. Neste estudo, vimos como Mesmer e seus seguidores tiveram perseguições ao demonstrar que o fluido retempera energias e conduz as pessoas a um estado de conforto e cura. O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. É uma doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, enriquecido com os fluidos que o seu guia espiritual traz, e ambos, médium e benfeitor espiritual, formando uma única vontade e expressando o mesmo sentimento de amor, doam em nome de Jesus a medicação fluídica necessária ao paciente, conforme nos informa a espiritualidade superior. Diz a canção que o passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. Assim, o passe, como o reconhecemos, é importante contribuição para quem sabe recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam, como diz André Luiz
no livro Nos Domínios da Mediunidade. Muito obrigado, Gilmara. Muito obrigado. Então, vocês observem que o passe praticado no centro espírita, ele vem de longa data, né? E a gente precisa de incorporar isso. Está vendo o que nós estamos querendo trazer? Essas coisas que aconteceram na sociedade através de grandes pesquisadores, tanto que não eram espíritas ou que tinham um veio no espiritismo ou que eram espiritualistas. Nós estamos trazendo esse povo todo para o debate. E você vê que nós já colocamos aqui pessoas completamente contrárias, que eram pessoas materialistas, e colocamos pessoas ateístas, colocamos pessoas aqui que gostam do espiritualismo e também do espiritismo. É isso o debate. É isso que nós queremos. Não é fechar numa concha e dizer que nós somos os melhores. Não. Nós estamos analisando para ver a excelência do que nós estamos praticando, que é o espiritismo. Né? Outros pesquisadores seguiram, né? Charcot, que foi aquele de Saltapierre, né? Que era o grande magnetizador, o grande hipnotizador, que Freud foi trabalhar com ele, foi fazer estágio, Janet, Mias, Chorovsky, Binet e outros. Esses aí, alguns deles chegaram a estudar o espiritismo. Né? Bom, continuando aqui, estão eles aí, né? O Charcot. Charcot é uma figura bem interessante, vale a pena você estudar sobre ele. Né? Em Paris, o magnetismo atrairá a atenção do pedagogo professor Rivaio. Nós já tínhamos falado que ele participou lá, né? Aí está o pedagogo e o professor Rivaio. Então, minha gente, se você estiver no centro espírita e falar de mesmer, o mesmerismo, o magnetismo, alguém te combater, estou deixando para você a história como foi. Então, em Paris, o magnetismo atrairá a atenção do pedagogo. Na época, ele era professor Rivaio. Não era Allan Kardec ainda, né? Mas era o professor Rivaio. Bom, aí tá, Polichia organizar Rivaio, que nós já conhecemos, né? E Rivaio integrava o grupo de pesquisadores formados pelo Barão do Putet, dirigente da Sociedade Mesmeriana. Está vendo? Kardec ia lá, participava lá. Né? Certo? Deixando você pensar um pouco. Quanta coisa, né, que a gente não sabia. Os vínculos do futuro codificador com o magnetismo iniciam-se quando, em 1854, ele se interessa pelas informações que eles são transmitidas pelo magnetizador Fortier sobre as mesas girantes. Até quem levou Kardec lá nas reuniões da senhora Pleine Maison, né, que é a dona que ele foi a primeira vez, ele foi levado por um magnetizador amigo dele, Fortier. Eles estavam ligados pelos interesses da verdade. Aí foram para os fenômenos das mesas girantes. Tá? E, então, Kardec escreve na Revista Espírita, olha só o que ele escreveu, de março de 1858. Olha aí. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Percebem? Que coisa interessante. Você não pode falar do espiritismo sem o magnetismo, não pode falar do magnetismo sem o espiritismo. Palavras de Allan Kardec. Aí agora, Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1858. Quanto conhecimento que estão guardados aí para nós, né, meu amigo? Então, disse Mesmer em 1799. Só um instantinho. Ver-se-á, ouso crer, que essas descobertas não são produtos do acaso, mas sim o resultado do estudo e da observação das leis da natureza, que a prática que eu ensino não é um empirismo cego, ou seja, uma ciência cega,
mas um método racional. São palavras do Mesmer, né? Ver-se-á, ouso crer, que essas descobertas não são produtos do acaso, mas sim o resultado do estudo e da observação das leis da natureza, que a prática que eu ensino não é um empirismo cego, mas um método racional. Tá aí. Um desabafo, né, do Mesmer, uma orientação, como cada um queira entender. Vou pedir a Antonieta, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, que complete isso tudo para nós. Né, Antonieta? Em toda a filosofia grega, a partir da fase pré-socrática, as ideias mitológicas ou politeístas, ligando a religiosidade à natureza, estavam nos círculos de discussões. Seus principais discípulos, Platão e Aristóteles, orientaram o homem até o advento do cristianismo. Por aquele tempo, o teísmo, ora panteísmo, ora monista, predominava. O homem sempre procurou uma explicação para questões sobre sua constituição e essência, a origem da vida, a existência da alma e sua ligação com o corpo, a causa e modo de seu funcionamento, bem como o porquê de estar no mundo. Muitos conceitos foram emitidos, tentando responder a essas perguntas, os quais foram sendo modificados ao longo da história, mas basicamente se dividiam ora apenas materialista, ora espiritualista. Importante salientar de que forma essas duas correntes atravessaram a história, apesar de terem roupagens distintas, suas épocas e ideias e como elas se situam hoje. Sem dúvida que o espiritismo é o ponto de equilíbrio entre materialismo e o espiritualismo, colocando cada qual no seu justo lugar. A matéria é parceira do homem enquanto evolui em estágios menores, e o espiritualismo é a estação seguinte à matéria, com seus avanços e estruturas. Obrigado, Antonieta. Muito obrigado. Cada um participando e enriquecendo aqui o nosso estudo. Muito agradecido. Uma oportuna observação agora, gente. No final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução, não só na medicina, mas em toda a cultura. O magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. Isso são de historiadores. Né? No entanto, a nova ciência benéfica para toda a humanidade abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. É aquilo que a gente falou antes. Meio científico voltado aos interesses deles, que ainda não estavam muito ligados à busca da verdade, da busca das estruturas das leis divinas. Então, houve uma descoberta maravilhosa, mas a ciência, né, abalava as estruturas do meio científico voltada aos próprios interesses. Né? E aí, vejam vocês, né, chegamos ao final do nosso estudo. Falamos sobre Hahnemann, falamos sobre Mesmer, falamos sobre o professor Rivaio, sobre Allan Kardec, Barão do Putet, La Fontaine, falamos sobre Chorovsky, Charcot, tantos outros, que foram pessoas que se interessaram por tudo isso e buscaram isso para completar os seus conhecimentos e para participar positivamente de uma vida mais saudável, de uma vida mais em busca dessa cura, né? Que é a cura do corpo físico e, aí no caso, também a cura espiritual. Hahnemann e Mesmer, grandes nomes que nós devemos buscar e estudar. Fazem parte da medicina do mundo, mesmo que hoje não são ligados à medicina formal, mas um dia o serão, com certeza, pela excelência dos seus trabalhos. Viram, meus amigos, que passeio interessante que nós fizemos hoje? Coisas que estavam guardadas. Você sabe que até hoje tem
sociedades lá não sei se academias ou sociedades da Europa, que acham que Mesmer é um bruxo, né? Que Mesmer não era uma pessoa séria. Como é que você vai... O que você vai dizer para essas pessoas? Nada. Talvez quando uma dor maior chegar e um passe nos ajudar, isso que eles começam a repensar. Ou então quando voltarem para o mundo espiritual. Aí sim vão ver que o passe lá é uma das grandes terapias. E você? Vai gostar mais do passe? Vai entender um pouco mais sobre o passe agora? Vai entender que isso tudo foi fundamentado desde o início e depois dito como que funciona já lá no século XVIII com Mesmer? Muito bem. Fica para a tua reflexão, né? Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. Agradeço a espiritualidade amiga por estar nos ajudando neste estudo. É um estudo que requer muito bom senso, né? Pesquisas, mas com bom senso. É o que nós estamos tentando fazer aqui, a cada dia que nós apresentamos o trabalho. Que Deus nos oriente, que Deus os oriente, que oriente todos os dirigentes espíritas desse país para uma abertura mais interessante sobre a proposta espírita no mundo, sem sair nunca do eixo da codificação, nunca, mas num permeio que seja possível entender coisas mais avançadas e que estejam dentro da lógica das leis de Deus. Muito obrigado a você por ter estado conosco até agora, né? Está estudando conosco. Nós estamos no estudo de número 18. Se você ainda não viu os outros, dê um tempinho para você. Estude um pouco. Se está faltando um, vai lá. Ele está na playlist, lá no YouTube. Então, vai lá e veja aquele que você não viu. Reveja o que você viu. É o que nós estamos tentando trazer para vocês. Tá? Com toda humildade que eu possa transmitir, que eu possa ser, porque eu sou essa pessoa que entende que o maior de todos aqui no mundo é o menor de todos lá na espiritualidade. Então, para que ser? Querer se mostrar? Nada disso. Nós estamos estudando, estamos aprendendo junto, estamos cativando um novo tempo para nós. Você concorda? Cativando um, cativando o outro, cativando a nós mesmos. Nós estamos buscando essa coisa que nos engrandeça realmente. Vamos cativar. Matou Castro. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Jesus. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, somos nós, pelo que deserto dá um sol entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém.
alguém laços fortes criou. Responsável você somos nós.